Deus, o furor de ciclones bravios. Ouço Deus, o cantar latina dos pagãos. Ouço Deus, o lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no mover de feliz esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pagãos. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no mover de feliz esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo a autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Vamos elevar então os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nos centrar no aqui e no agora. Vamos deixar as coisas que nós temos que resolver para depois, para que a gente possa tirar o melhor proveito das palavras que vamos refletir. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E agora nós vamos estudar, analisar e fazer uma reflexão sobre o sacrifício mais agradável a Deus, o item 7 e 8. Se, por
portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto do altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus, capítulo 5, do versículo 23 ao 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de pordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos uso ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou ainda o sacrifício. Com isso, porém, o preceito mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Aí nós vamos fazer primeiro uma análise do que o dicionário nos diz. Dádiva. Dádiva é um presente, uma prenda, uma oferenda, uma doação, um regalo. Oferenda é uma oferta feita a Deus. Na época em que Jesus esteve encarnado, caminhando conosco aqui na terra, era costume da época fazerem oferendas materiais e depositá-las ao pés do altar. E isso era um costume de muitas religiões ao longo da humanidade. Era costume fazer essas oferendas e esses sacrifícios. Mas aí vem Jesus e nos fala e nos exemplifica que de nada adianta nós colocarmos essas oferendas ao pé do altar, estes sacrifícios, se antes nós, cada um de nós, não nos modificar como seres humanos e como seres imortais. Não adianta nós frequentarmos templos religiosos se antes nós não nos modificarmos. O templo que nós temos que trabalhar, modificar e purificar é o nosso templo interior. Cuidar
de cultivar os nossos bons sentimentos, que em muitos momentos nós estamos nos reaproximando da animalidade. Quando nós deixamos tomar conta do nosso ser os sentimentos de revolta, de ódio, orgulho, a vaidade e a prepotência. Então, quais seriam as ofertas mais valiosas que Jesus nos fala que seriam agradáveis ao Senhor? O bem, todo e qualquer bem que nós possamos fazer. O amor, todo o amor que nós possamos dar. Mas se o bem e o amor, eles não estiverem dentro de nós, se nós não cultivarmos, o que nós teremos para oferecer? Então a gente tem que fazer uma análise e uma reflexão sobre isso, sobre a nossa responsabilidade daquilo que nós temos dentro de nós e aquilo que nós teremos condições de oferecer. Cada qual oferece aquilo que tem. Quando Jesus, ele nos fala aqui no Evangelho de reconciliarmos com os nossos irmãos antes das nossas oferendas, ele nos fala da reconciliação. Reconciliar, estabelecer a paz entre, fazer as pazes, harmonizar-se, conciliar-se. Então, primeiramente, nós temos que fazer esse trabalho conosco mesmo. Nós temos que entrar em harmonia conosco. Nós temos que nos reconciliar conosco mesmo. Jesus nos ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que nós cuidemos dos nossos sentimentos. Que a gente tire do nosso ser o ressentimento, que nos torna preso, estagnado naquela situação e não nos deixa seguir em frente no caminho da nossa evolução. Aí o Evangelho, esse tema da reconciliação, ele nos leva ao perdão. Perdoar. E aí nós entramos na mesma situação de nos reconhecermos como seres ainda falíveis, ainda sedentos de compaixão, de misericórdia e de perdão. E aí nós temos que primeiramente nos perdoarmos. Porque se eu não me aceitar, e me aceitar não quer dizer eu sou assim e eu vou ficar assim. Eu aceitar que eu tenho as minhas dificuldades, as minhas fraquezas e as minhas batalhas para modificar. Se eu não me perdoar, eu não terei condição de perdoar mais ninguém. Então esse trabalho começa primeiramente conosco mesmo. E por que perdoar? Primeiramente por nós mesmos. Porque se nós ficarmos impregnados desse sentimento de rancor, de mágoa, de raiva, ressentimento, o nosso corpo físico, ele vai sofrer as consequências. O nosso corpo físico vai adoecer. E nós também temos responsabilidade com esse corpo que nos foi emprestado, porque este corpo, ele está sendo nosso instrumento nesta caminhada terrena para nós
fazermos aquilo que nós nos comprometemos. Para nós podermos evoluir, crescer, nós precisamos deste corpo físico. Então também é nossa responsabilidade. Perdoar não quer dizer que eu estou sendo complacente com aquela situação, mas entender que aquele irmão também é um ser falível e entender o que a doutrina nos explica. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já estivemos inúmeras vezes e estaremos aqui mais vezes ainda. As pessoas, o grupo em que nós estamos convivendo, são pessoas que nós já tivemos laços de amor e laços de desentendimentos que não ficaram devidamente acertados. Então, a reencarnação, ela nos explica isso. Ela nos dá um subsídio para nós compreendermos as coisas que estão nos acontecendo e nos facilitar esse processo de perdoar. A tarefa da reconciliação é uma das tarefas mais árduas que nós temos que enfrentar. E também uma das mais importantes e desafiadoras na nossa caminhada e na nossa jornada. E para essa situação de conciliar, de perdoar, o Evangelho de Jesus é nosso guia e é nosso norte e é nossa ferramenta. Só que aí vem o nosso compromisso, o nosso entendimento, graças à doutrina espírita que nos esclarece as situações que nós passamos e que nós estamos enfrentando. Se ficarmos somente aqui nas palavras bonitas, que realmente são bonitas, os ensinamentos maravilhosos, mas se não trouxermos estes ensinamentos para o nosso dia a dia, para as situações que estão nos acontecendo agora, vai ficar somente em palavras bonitas. Elas não vão proporcionar que eu me melhore, que eu procure o meu crescimento. Neste tema do Evangelho, através dos princípios da doutrina espírita, nós conseguimos pensar e refletir sobre o livre-arbítrio. Se eu fizer de coração e estiver disposto a perdoar, e aquele outro companheiro da caminhada não aceitar o perdão ou não quiser, é a opção dele, é o livre-arbítrio dele. Eu tenho o meu livre-arbítrio e dele eu posso fazer o bom uso. Também nesta passagem, nós conseguimos ver o princípio da reencarnação. Não estamos aqui a primeira vez, não somos injustiçados e nem somos os coitadinhos. Tivemos outras passagens, erramos e nos equivocamos. Não há injustiça. E esse esclarecimento nos facilita no nosso dia a dia, de enxergarmos o outro não somente como o ofensor e o agressor,
porque eu não sei se em outra passada não fui eu que ofendi e que agredi. Então vamos fazer esse esforço. E o esforço que Jesus nos fala é a vontade de começar, a vontade de buscar o meu aperfeiçoamento, a minha transformação. É fácil? Não é fácil, mas eu tenho que começar. Se eu caí, se eu errei, eu levanto, eu recomeço e eu sigo em frente. É esse o propósito do Evangelho. É isso que Jesus quer de cada um de nós. A reflexão e a vivência. O Evangelho, ele é vivo. Ele tem que vir até o nosso dia a dia, até as nossas ações. Então que a gente possa ter força e coragem de nos reconhecermos falíveis, de enfrentar as nossas mazelas e de trabalhar por elas. Não estamos sós e temos, cada um de nós, o amparo e a proteção. Basta a gente querer, aceitar e proporcionar que essas informações, que esses acessos cheguem até cada um de nós. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.